Quem é de esquerda assume que o Estado é sempre melhor, praticamente em qualquer situação, que o mercado. Quem é de direita assume o oposto, que o mercado é sempre melhor, de novo, praticamente em qualquer situação, do que o Estado. Esse debate sobre a Petrobras tem a ver um pouco com isso. Tem a ver, as pessoas não conseguem abrir mão de certas utopias que ela tem. A utopia de alguém de direita é um mundo regido praticamente todo pela distribuição de recursos, pela alocação de recursos do mercado. A utopia de alguém de esquerda é que o governo, o Estado, os decisores públicos, os políticos, aloquem, tomem as decisões de alocação de recursos. Se você abrir mão de qualquer utopia e imaginar o mundo real, o mundo tal como ele é, que é sempre o esforço que eu faço aqui nesses meus vídeos, você irá ver que o bem-estar e o desenvolvimento econômico, tanto a melhoria da vida das pessoas no seu universo privado, nos seus empregos privados, a maioria dos empregos no mundo inteiro, eles são e sempre foram privados, tanto o aumento do bem-estar no que diz respeito ao acesso a benefícios sociais, ela se deveu à combinação das duas coisas. A ação do governo, por um lado, e a ação do Estado, por outro. É a democracia liberal capitalista dentro da qual nós vivemos. Então aí é que eu situo a discussão em torno da Petrobras. Eu não assumo nenhum lado nem o outro. A Petrobras é uma empresa estatal, o governo tem a voz final, tem a decisão final, mas ela depende também, para que ela se torne cada vez mais forte, mais poderosa, ela depende de se capitalizar no mercado de ações, coisa que ela faz no mercado de ações do Brasil, no mercado de ações externo, em Nova York. Então, isso é um lado da história. O outro lado é que o governo também lança a mão da Petrobras para o desenvolvimento econômico do país. Nem todos os países tiveram empresas estatais em diversas áreas, mas muitos tiveram. E quando eles se tornaram, se sentiram fortes o suficiente, chegaram até a privatizar e abrir mão de suas empresas estatais. Não é o caso do Brasil. Então, como a gente vê essa situação agora do Bolsonaro tomando a decisão, né, de interferir politicamente, né, na Petrobras, que toda a questão é com a decisão política. O câmbio, né, no Brasil, o real se desvalorizou muito, você tem preço do barril, né, a empresa é gerida, a empresa está inserida na economia de mercado global, que são players, né, no mundo da energia e da exploração, produção e distribuição de petróleo, são players globais. A empresa está inserida nisto, a empresa ela é regida por isso, mas, por outro lado, ela é a peça-chave, a única peça-chave, a única peça, né, do preço dos combustíveis para o mercado brasileiro. Quando eu digo mercado brasileiro, não é só o consumidor final, o dono do automóvel. Imagine, você no agronegócio, né, todas aquelas empresas de agronegócio extremamente produtivas, elas não abastecem os seus equipamentos em postos de gasolina nas cidades. Elas têm dentro delas o posto de combustível, diesel, gasolina, está lá dentro e a distribuição acontece dentro das fazendas. Isso se aplica também a indústrias, enfim, é um sistema muito complexo. A economia de mercado, para funcionar, ela precisa de previsibilidade. Você não pode estar aumentando e diminuindo o preço do combustível todo dia, toda hora. O consumidor final tem impacto na popularidade do presidente. E a indústria, o agronegócio, enfim, o setor de serviços, tem impacto na própria previsibilidade dos negócios, o que é péssimo. Bom, como é que os países no mundo inteiro fizeram? Então, por que eu estou falando isso? Vale a pena combinar uma empresa que segue os preços internacionais, que se comporta de acordo com o câmbio para que a Petrobras seja saudável e atraente, principalmente atraente para os investidores. Vale a pena combinar isso com estabilidade de preço para o consumidor final. É possível fazer isto? Sim, não há a menor dúvida. E até hoje não foi feito no Brasil, diga-se de passagem, porque o preço pode continuar flutuando e o investidor final da Petrobras pode ficar seguro que a empresa vai se comportar de acordo com as regras de mercado e ainda assim
o preço do insumo, tá? O preço do barril de petróleo e o do câmbio, e ainda assim o preço na bomba ficar estável. Não é não variar nunca, mas variar pouco, ou variar no longo prazo. Como é que todos os países do mundo fizeram isso? Tem aqui o preço cheio na bomba de combustível. Um pedaço desse preço é imposto. Então, se esse preço, o câmbio aumenta aqui, o combustível, o imposto diminui. E aí o preço fica mais ou menos o que era antes. Se o câmbio valoriza, aí o imposto aumenta, aí o preço fica igual. Então, o governo arrecada mais ou arrecada menos em função do preço internacional do petróleo, do barril de petróleo e da taxa de câmbio. Digamos assim, o para-choque para o consumidor final, o para-choque de flutuações de preço é o imposto. O Brasil chegou a ter isso, ou o Brasil teve esse mecanismo na mão, que é a CID, que é esse imposto que inicialmente ia somente para o governo federal. Aí o governo federal poderia dizer, olha, vamos fazer um imposto que flutue mês a mês, semana a semana, dia a dia, enfim, aí precisa haver uma decisão técnica, operacional, que aí os técnicos vão dizer o que é mais viável, provavelmente mês a mês, aí vai ter que fazer, né, algum mecanismo de arranjo de balanço da empresa, né, no balanço da empresa, enfim, nada que não tenha uma formulinha de prateleira para resolver esse problema. Tá? E aí o que aconteceu? Né? Não faz muito tempo a CID começou a ser desejada por governos estaduais, né, para que o recurso fosse carimbado para outros orçamentos, e aí fica muito difícil mexer nela, fica praticamente, é impossível. Então você vai dizer, não, agora eu vou baixar a CID porque o preço aumentou. Né, se eu não baixar a CID, o preço na bomba vai aumentar. Não pode, porque o governo estadual não quer perder a arrecadação. Porque os governos dizem, não pode porque, e já imaginou, no momento de pandemia, se perder a arrecadação vai ter impacto na saúde. Então nós tínhamos, no passado, esse mecanismo, nós não utilizamos, nunca o utilizamos. Quando nós controlamos o preço de combustível, eu não vou aqui fazer menção a governo A, B ou C, quando nós controlamos o preço de combustível, isso daí foi contra os interesses da empresa, no sentido de gerir uma empresa como uma empresa. Né? A empresa é estatal, a empresa é privada, mas ela pode ser gerida como empresa, qualquer uma delas. A gente vai imaginar a Petrobras é uma empresa estatal que dá lucro. Existem empresas estatais que não dão lucro. Né? A Petrobras, e aí você teria que aproveitar o lucro da Petrobras para o desenvolvimento nacional, tendo benefícios para outras áreas da economia. A questão é que alguém pode até argumentar, né? Então, se é uma empresa que dá lucro, por que não privatizar? Não, por causa do interesse nacional. Tá bom, mas o interesse nacional pode muito bem se coordenar ou ser coordenado ou conviver com uma empresa bem inserida na economia de mercado. E uma empresa bem inserida na economia de mercado é uma empresa que confere previsibilidade ao investidor. Por isso, ele saberá que a empresa não terá prejuízo, ou excesso de prejuízo, ou excesso de lucro, em função do preço na bomba de combustível por conta das variações do preço no mercado internacional do barril de petróleo ou do câmbio do país. Isso pode ser assegurado, repito, com estabilidade do preço na bomba de combustível, desde que tenha um imposto que possa ser mexido, que o governo federal seja o único responsável por esse imposto. Essa fórmula técnica está aí, é mundial. Né? Por que não é feita no Brasil? Não sei. Tá? Por conta de empecilho político, quer dizer, as pessoas não conseguem colocar essa proposta na mesa, não conseguem tomar essa decisão, sei lá, em algum momento talvez ela tenha sido colocada na mesa e aí vem um grupo e diz, não, mais um imposto não. Mas isso não é um imposto simplesmente, é um estabilizador do preço do combustível na bomba. Não, mas não vamos estabilizar desse jeito, Aí pode até ser a falta de mentalidade técnica que existe no Brasil, também tem isso. É um país que diz, não quero copiar o mundo inteiro. O mundo inteiro faz assim. Não, eu não quero copiar, quero criar algo novo. Não sei. Barreiras políticas, barreiras culturais para tomar essa decisão, mas a decisão existe, que preserva tudo. Né? Eu não acho que Bolsonaro tenha competência de levar adiante, nem a equipe de Paulo Guedes tenha competência de
detectar a existência dessa possibilidade, digamos assim, e tentar levá-la adiante. Tá? Então, basicamente isso que eu tinha para dizer. Esse tema da Petrobras vai continuar, esse tema é um tema ruim, sob um ponto de vista, eu vou tratar isso em outros vídeos, a gente vai ter desdobramentos essa semana, ruim do ponto de vista da aceitação de Bolsonaro junto ao mercado financeiro, mas pode ser bom para a aceitação de Bolsonaro junto ao eleitorado. O eleitorado vai aplaudir que o presidente da República entre lá e mostre, mas esse mostre força, mostre determinação para enfrentar os interesses, mas esse é um tema para outro vídeo. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, venha para esse canal que é de análise política, não é um canal de doutrinação política. Um grande abraço.